Nós voltamos a conversar aqui com o professor Antônio Carlos Gil, que é o autor de Como Elaborar Projetos de Pesquisa, pelo qual milhares de alunos brasileiros já passaram ao elaborar os seus trabalhos acadêmicos. Professor, agora eu queria lhe perguntar sobre uma frase célebre que é de René Descartes, que fala o seguinte: penso, logo existo. A gente até usa isso para brincar, dizendo, eu sou uma pessoa muito cartesiana, eu sou muito racional, não me deixo levar pelas minhas emoções. Essa questão cartesiana do racionalismo influenciou muito a ciência? Influenciou bastante. Descartes é conhecido como o pai da filosofia moderna. E ele foi muito importante por definir aquilo que ele considerou um método apropriado para se chegar ao conhecimento científico. Muito embora, quando se pensa em Descartes como o pai do racionalismo, faz-se uma confusão, porque Descartes era um católico fervoroso e ele via a razão como sendo um atributo divino. E tanto é que em suas obras ele deixa muito claro que é muito mais fácil demonstrar-se a existência do espírito do que a existência do próprio corpo. E Descartes indica também em seus trabalhos as provas da existência de Deus. Então, Descartes, embora sendo visto como racionalista, como determinando que o conhecimento único e válido seria aquele decorrente da razão, tem uma percepção do mundo que se confunde muitas vezes com os místicos. Por isso que é importante também considerar não apenas a influência cartesiana, mas a influência dos empiristas, porque graças aos empiristas é que se desenvolveram as ciências modernas. Graças ao empirismo é que se desenvolveu o método experimental. E os empiristas, diferentemente dos racionalistas, o que creem? Que o ser humano, ao nascer, é uma tábula rasa, não tem conhecimento nenhum. Todo esse conhecimento é decorrente de sua experiência. Então, a experiência aqui é o mais importante. Então, nós consideramos como o racionalismo e o empirismo dentro do gradiente metodológico como os dois polos. E aquele cientista, ao desenvolver um trabalho, estará em algum ponto entre o racionalismo e o empirismo. Diríamos que ele não é essencialmente cartesiano ou essencialmente baconiano. Perfeito. Agora, eu estava pensando nos acontecimentos do dia a dia. A gente tem uma história célebre que é aquela da maçã, né, que cai na cabeça de Newton e ele acaba inventando algumas teorias que nos influenciaram ao longo dos anos. Será que o acaso, certos acontecimentos do dia a dia, também tem algum impacto sobre a ciência? Sim, o acaso tem um grande impacto sobre a ciência, mas aí convém lembrar aquilo que dizia Pasteur. O acaso só funciona para os espíritos bem preparados. Para aquele que não estiver preparado, o acaso não funciona. Pode cair a maçã na cabeça que não vai acontecer nada, nenhuma teoria. Pode cair. No caso do Newton, do Newton, para ele foi importante ver a maçã para desenvolver a sua teoria. Mas o que é importante é que Newton estava com a mente preocupada com esse conhecimento. Há muito tempo ele havia pensado nisso. E foi justamente naquele momento da queda da maçã que ele decidiu formular a sua teoria. Assim como Arquimedes também. Quando estava no banho e percebeu o deslocamento da água, ele formulou o princípio fundamental da hidrostática. Mas porque Arquimedes era mais sábio que todos os gregos de seu tempo. E assim também com Newton. Newton, o que fez? Estava preocupado com aquilo que havia dito Galileu, com aquilo que havia dito Kepler, estava preocupado com tudo isso, com sua mente preocupada. Então, a preocupação é que é importante para que o acaso funcione. Maravilha. Eu estou aqui com uma pergunta, voltei até aqui para a minha ficha, porque queria falar de filosofia. Tem uma expressão que a gente usa habitualmente, quer dizer, a minha filosofia de vida, né? Eu tenho valores, crenças, enfim, que influenciam o meu modo de entender a realidade. E aí eu queria voltar então para a filosofia. Como é que o senhor explica esse termo, filosofia? Como é que a gente entende isso hoje? Essa concepção de filosofia se refere a um uso não filosófico do termo filosofia. É um uso vulgar do termo filosofia. Porque, a rigor, a filosofia, hoje, ela é responsável por um domínio pequeno de conhecimentos.
A filosofia, durante muito tempo, foi considerada a grande ciência, a única ciência. Até a Idade Média era a grande ciência. Com o passar do tempo, a filosofia foi perdendo a sua importância, ou não, a sua importância não, ela foi perdendo o seu domínio das coisas. E por isso que Comte restringiu a filosofia ao único papel de classificação das ciências. Então, hoje nós podemos dizer que, rigorosamente, a filosofia se preocupa com aquilo que não foi ainda abordado pela ciência. Assim, os fenômenos mentais são domínio da psicologia. Aqueles aspectos mais místicos são domínio da parapsicologia. Então, a filosofia torna-se muito restrita. Então, falar assim, filosofia de vida é um conjunto de filosofia, conhecimento vulgar, religião, mística, magia. Isso é filosofia de vida. Maravilha. Bom, no próximo bloco a gente vai continuar conversando sobre todos esses temas fascinantes que você pode aprofundar nessa bibliografia maravilhosa do professor Antônio Carlos Gil. E eu vou trazer aqui uma pergunta também bem atual para ele. A gente vive hoje na internet, nos celulares, todo mundo de modernidade. Será que isso também afeta de alguma maneira a ciência hoje? Logo mais a gente volta.